teu nome exaltar, quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, contarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, sou teu, sou teu. Amém? Nós vamos agora passar os avisos, Elias, é isso? Cristo Centro Cambuí, segunda-feira às 19 horas em Atenção Igreja, confira agora a programação semanal da Cristo Centro Cambuí. Segunda-feira, às 19 horas, ensaio Adoradoras do Rei na igreja. Às 19h30, discipulado Força Jovem, famílias nos lares. Terça-feira, às 19 horas, ensaio do grupo de dança Kiddush. Às 19h30, culto nos lares com a rede de mulheres. Saída da igreja às 19h15 e reunião de pais da Força Jovem na igreja. Quarta-feira, às 19h30, ensaio do Ministério de Louvor, Geração Eleita. E você que gosta de teatro, atenção! Quarta-feira, às 19h30, ensaio do grupo de teatro Atalaias de Cristo, aqui na igreja. E atenção igreja, a partir do dia 20 de julho até o dia 19 de outubro, teremos 13 quinta-feiras falando sobre vários temas. Sentimentos que aprisionam a alma. O pastor Edmilson Porto estará conosco às quintas-feiras, às 19h30, trazendo uma palavra de Deus sobre sentimentos que aprisionam a alma. Não perca! Sábado, às 17 horas, ensaio do grupo de louvor Geração Eleita. Às 19h30, culto Força Jovem. E atenção, todo terceiro sábado do mês é culto da rede de mulheres na igreja. Mulheres, preparem-se para o culto no terceiro sábado. Domingo, às 9 horas da manhã, é hora de aprender mais. Escola Bíblica Dominical. E às 18h30, culto da família. Todo segundo domingo é o culto de Santa Ceia do Senhor. Atenção! O Departamento Social da Igreja atende muitas famílias com doações de roupas, calçados e principalmente mantimentos. E você pode ajudar. No final do culto, vamos distribuir sugestões para doação. Se você pode e quer ajudar, pegue o papel na recepção da igreja. Colabore você também. Vem aí! De 29 de setembro a 1º de outubro, Conferência Força Jovem, com o tema Intimidade. Serão dias de aprimorar o conhecimento e grande aprendizado. Sexta, dia 29, missionário Rafael Alcântara e banda às 19 horas. Sábado, dia 30, Ministério de Louvor Madureira de Pouso Alegre e o pastor e conferencista internacional Elias Binja, de Angola. Domingo, dia 1º de outubro, às 18h30, pastor Diel Silva e banda. Prepare-se para ser impactado com a palavra de Deus. Conferência Força Jovem com o tema Intimidade. Não perca! Amém, glória a Deus. Amém. E durante os avisos agora da semana, amanhã, que é o discipulado da Força Jovem, é para toda a Força Jovem se encontrar aqui na igreja, trazer algum lanche, porque daqui vocês vão para o discipulado em outro lugar. Vocês já estão sabendo da bênção, né? Amém. Então amanhã para a Força Jovem se encontrar aqui. Eu creio que antes das 7. É 7 horas? 7h15, né? Tá, 7h30 aqui. Tá bom. Amém. E terça-feira, o culto de mulheres nos lares será na casa da nossa
Irmã Andréia Silva, o sobrenome dela. O marido dela tem uma loja de celulares, mas a gente vai se encontrar aqui na igreja também, às 7h15, para poder ir para casa da irmã. Amém? Eu gostaria de conhecer nessa noite os nossos visitantes. Quem está nos visitando nessa noite pela primeira vez, eu gostaria que ficasse em pé, por favor. Amém? Tem um casal aqui na frente. Estão junto com a Gislaine e com a Noemi. Mais um casal lá atrás. A mãe da Mônica, mais uma irmã lá. Que bênção. Sejam bem-vindos. Viu o que a igreja diz aos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Essa igreja ama vocês. Eu gostaria que os irmãos cumprimentassem os visitantes. Amém? Os obreiros, né? Que cumprimentassem eles. Que sejam muito bem-vindos. E a gente... O culto de mulheres no mês de agosto, que é na igreja, ele vai ser no segundo sábado, no dia 12 de agosto. A gente já quer deixar assim, a igreja toda convidada. O culto de mulheres no sábado, dia 12 de agosto, a partir das 7h30. Estão todos convidados, crianças, jovens, os casais, os homens, todo mundo. Amém? E traz o visitante. E quem puder trazer um pratinho de salgado ou um refrigerante, né? Uma lembrancinha para a gente também fazer o nosso sorteio. Porque nesses cultos vem muito visitante. E é muito interessante a gente estar ensinando para eles como que a gente recebe. Amém? Então eu gostaria que todo mundo cooperasse, tá bom? Amém. Vamos orar pelas crianças? A irmã Margarete vai orar, né? Todas as crianças aqui na frente, por favor. A paz, igreja. Boa noite. Bom, é a primeira vez que eu orando aqui na frente da igreja, né? Então, lá em cima, quando a gente sobe, a gente sempre faz uma oração antes da oração. Faz uma oração antes da oração. E a Clarinha vai me ajudar aqui. Vamos? E todo mundo de pé, por favor, estendendo as mãos para frente, abençoando essas crianças. Meus pezinhos juntinhos estão, juntos os dedinhos da minha mão. Abaixa a cabeça com atenção. Feche os olhinhos em oração. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor trouxe cada criança aqui essa noite, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja guardando cada uma delas, guardando os seus familiares, Senhor. Nós vamos subir agora, Senhor, para ter um culto reservado, Senhor. Esse culto não é brincadeira, Senhor, porque eu sei que o Senhor recebe esse culto. O Senhor está aqui abençoando cada uma e que cada uma vai aprender hoje, elas vão levar para a vida delas, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando e guardando em nome de Jesus. Amém? As crianças podem subir com as tias. Amém? Eu gostaria de chamar agora o preletor da noite, que é o nosso... Amém? Desculpa, gente, eu enganei porque tem mais, a gente vai louvar mais um pouco. Amém. Amém. Queria que a igreja se levantasse mais uma vez. Amém. Ainda no momento de adoração, queria que fechasse seus olhos e deixasse que o Espírito de Deus viesse sobre este lugar. Amém. Abba, Pai, Tu és bem-vindo sobre este lugar. E nós declaramos que Te amamos mais que tudo, mesmo mais que as nossas vidas, Papai. Em nome de Jesus, Pai, recebe a nossa adoração como aroma suave sobre as Suas narinas, assim como diz em Efésios, Pai. Sangue derramado, graça revelada em Cristo, Filho de Deus. Sou o Teu desejo,
desejo, és o meu amado. Tenho fome e sede de ti, mergulhado em teu doce amor, sou curado, transformado, atraído pelo teu Espírito. Eu prossigo de glória em glória, te amo, Deus poderoso, incomparável. O teu amor me satisfaz. Sangue derramado, graça revelada em Cristo, Filho de Deus. Sou o teu desejo, és o meu amado. Tenho fome e sede de ti, mergulhado em teu doce amor, sou curado, transformado, atraído pelo teu Espírito. Eu prossigo de glória em glória, te amo, Deus poderoso, incomparável. O teu amor me satisfaz. Te amo, Deus poderoso, incomparável. O teu amor me satisfaz. A vida eterna é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. O meu anseio é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. A vida eterna é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. O meu anseio é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. Te amo, Deus poderoso, incomparável. Teu amor me satisfaz. Te amo, Deus poderoso, incomparável.
Obrigada, Senhor, pela tua presença, Senhor. Abba, Pai, apenas queremos te ver, papai. Queremos tocar em ti, Pai. Queremos te ver face a face. Assim eu creio, Pai, que o Senhor está esperando revelar a tua face para os teus filhos no juízo final. Assim nós clamamos, queremos te ver, queremos tocar em você. Abba, Pai, esse culto é teu, Pai. A honra e a glória é apenas tua, Senhor. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. Poder te contemplar e poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Jesus, só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver
olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Queremos olhar na tua face, Senhor. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Só quero, Senhor. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Espírito Santo, se estamos aqui, Senhor, é por tua causa, Pai. Só queremos ver a sua face nessa noite, Espírito Santo. Ver você. Só quero ver você. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Continue adorando o Senhor, continue em espírito de adoração nessa noite, amém? Nós contemplamos o nome do Senhor, que é digno de ser louvado. Eu gostaria de chamar agora o pastor Paulo, lá de Senador. Ele é o nosso preletor dessa noite. Amém? Eu amo a vida do pastor Paulo. Oh, glória. Eu gostaria de chamar o irmão Everton para fazer a oração pelo pastor Paulo. Amém? Os irmãos podem se sentar, tá bom? Amém. Amém. Paz, igreja. Amém. Você pode levantar suas duas mãos para cá. Eu queria que você fechasse os seus olhos e você, dentro do seu coração, você começasse a orar agora pela vida do pastor Paulo. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos este grande homem de Deus diante de Ti, Deus. Pai, nós sabemos que o Senhor já deu no coração dele algo para ele trazer para a sua igreja hoje, Deus. Mas, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu lanço uma palavra agora no mundo espiritual, Deus, que ele possa, Pai, em nome de Jesus, trazer uma palavra, Deus, para esses seus filhos, Deus, uma palavra, Deus, ao qual, Deus, saiu do seu coração, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu creio, Deus, que ele tem uma palavra sobrenatural aos nossos corações hoje, Deus, que ele possa falar aquilo que o Senhor quer que nós ouvimos, Deus, e não aquilo que nós queremos ouvir, Deus. Pai, em nome de Jesus, unge a vida dele, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. A paz do Senhor para todos. Amém? Graças a Deus. Né? É uma honra muito grande sair lá de Senador Amaral e estar aqui com os irmãos aqui nessa noite. É uma graça muito grande poder estar aqui, né? E para compartilhar juntos, né, a palavra do nosso Deus que está sempre, né, sempre de braços dados com a sua igreja, com o seu povo, e Ele nunca abandona ninguém. Ele vê tudo, Ele sabe como está o seu coração nessa noite. Deus sabe como você entrou aqui. Deus sabe como foi a sua semana. Se foi mais sorrisos ou mais lágrimas. Deus conhece todas as coisas, nada pode escapar do seu controle. Então que Deus, com a sua palavra, possa nos abençoar, né, e nos dar uma semana abençoada pela frente. Amém? Abra a sua Bíblia, glória a Deus. Segundo livro de Samuel, profeta Samuel, a qual um dia eu vou vê-lo de perto,
Um dia eu vou abraçá-lo, né? Esse homem brilhante no Evangelho de Deus, o homem que teve vários ministérios, até juiz, foi profeta, juiz, então é um homem consagradíssimo. Veio de uma história que era muito triste, Deus transformou a história e recebeu aquela história e mudou a vida dele, né? Segundo o livro de Samuel, profeta Samuel, capítulo 6. Vamos estar lendo até o versículo 12. Glória a Deus. Bom te ver, hein, Rogerinho? Graças a Deus. Ainda fala português ainda? Amém. Vou estar falando só em mistério. Graças a Deus. Que bom. Quero agradecer as orações da igreja, né? Graças a Deus, senador Amaral hoje já é uma realidade. Hoje nós colocamos a placa, né? Glória a Deus, aleluia, né? Colocamos lá a placa hoje, está uma placa igualzinha a essa, de 6 metros de comprimento, né? E é até emocionante, né? Não é verdade? Mas graças a Deus a gente está vendo Deus naquele lugar, amém? Então continue orando, né? Continue orando, tem muita coisa ainda para Deus fazer, não é verdade? Vamos ler a palavra do Senhor. Capítulo 6, 2 Samuel, nos diz assim: a arca é levada para Jerusalém. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, acima dele. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram da casa de Abinadab, guarda bem esse nome, Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filho de Abinadab, conduzia o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento de pinho, harpas, liras, tamboris, chocalhos, símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-Edom. Repete comigo: Obed-Edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou a toda a sua família. O Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Amém? Glória a Deus. A arca simbolizava a presença de Deus. A arca foi construída pelo próprio Deus. E aonde a arca estava ali também a presença de Deus. O interessante que eu mandei vocês guardar o primeiro nome que nós lemos foi Abinadab. A arca ficou na casa de Abinadab
20 anos. E na verdade, tudo continuou da mesma maneira, da mesma forma. Não aconteceu nada novo. Não aconteceu nada de bom. 20 anos se passaram com a presença de Deus na casa daquele homem. E não houve mudança. Não houve alegria naquela casa. Não houve nada que pudesse acrescentar àquela família. E Davi, ele queria a arca na sua casa. Ele queria a arca em Jerusalém. Só que Davi fez tudo errado. Porque havia lei para conduzir a arca. Porque a arca era um instrumento de quem? Do próprio Deus. Então Deus já tinha falado a maneira, havia lei para poder conduzir. Somente os levitas poderiam conduzir a arca. Mesmo assim, a arca não podia ser tocada por eles. Eles usavam os varaus, tipo isso aqui, ó, uma haste dessa redonda. Eles usavam, e ela tinha umas argolas, e eles colocavam sobre aquelas argolas. E os levitas em consagração, eles iam cantando e conduzindo a presença de Deus. Quando nós adoramos e louvamos o Senhor, nós também conduzimos a presença de Deus. É por isso que somos adoradores. É por isso que o Senhor tirou você lá daquele mundo imperfeito e trouxe para a sua maravilhosa luz. É para você conduzir a presença dEle. Quando nós adoramos ao Senhor, estamos em estado de adoração, estamos conduzindo a sua presença. E olha que coisa interessante, Davi, ele sabia o que era isso, porque lá no passado Davi era um grande adorador, e a Bíblia nos conta que o rei Saul, ele ficava possesso com espíritos malignos, ele não conseguia nem dormir, vivia assombrado, era uma coisa terrível, e chamavam Davi, e Davi começava a adorar com a sua harpinha, e os demônios, saía. Quando você adora, a presença de Deus expulsa os demônios. Quando você adora, o Espírito de Deus, ele tira toda a maldição, ele arranca, ele liberta as pessoas. E ali, quando ele começava a adorar o Deus Todo-Poderoso com a sua harpa, ainda tão novinho, não tem idade, até uma criança pode adorar, e Deus, a presença de Deus pode operar. Você pode ter 70, 80, 100 anos, não importa a tua idade, mas no momento da adoração, a presença de Deus, ela pode fazer milagres naquele momento. Então, na hora da sua dificuldade, querido, comece a adorar a Deus, porque quando você adora a presença, você atrai a presença de Deus para a tua vida, e quando você adora, o mal tem que sair, não pode permanecer. Mas na casa de Abinadab não aconteceu nada. Coisa estranha. Como é que a presença de Deus fica numa casa e não acontece nada? 20 anos. O que aconteceu? É o que acontece até hoje, porque tem pessoas que às vezes se conformam. Tem pessoas que não dá a mínima, ou não valoriza a presença do Deus Todo-Poderoso. Eu já estou com Deus, Deus está comigo. Isso basta. Não basta não, querido, porque cada dia para nós tem que ser uma novidade de vida. Você crê nisso, querido? Você pode aplaudir ao Senhor. Há uma novidade de vida para você. Não se conforma, Senhor, é para ti, Senhor, nessa noite. Todo aplauso é para ti, Senhor, porque te adoramos. Todos os dias tem uma novidade para você. Se você crê, as coisas vão ter que fluir, vão ter que acontecer na tua vida. E arquitetaram um plano totalmente errado. Começaram a fazer as coisas do jeito que queriam fazer. Mas esqueceram de perguntar: o dono da arca, a arca era de quem? 30 mil soldados. Mas a lei não falava que tinha que ser conduzido por soldados? A arca tinha que ser conduzida pelos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Tinha que estar com o coração limpo, com a mão pura, para poder
conduzia a presença de Deus. Mas não chamaram, erraram. E o pior, Abinadab ficou muito feliz por deixar os seus 2 filhos conduzir a arca. Ainda ficou feliz com isso. E a Bíblia diz que a imprudência de usar, porque a arca já tinha sido avisado no passado, ninguém podia tocar nela. Se alguém colocasse as suas mãos, era fulminado, morria. E usar, os bois tropeçaram. Ele imprudentemente esticou a sua mão para segurar a arca. Quando ele tocou na arca, na mesma hora, a ira do Senhor se acendeu sobre ele e ele foi fulminado. Agora você imagina um rei valente como Davi, um guerreiro, um homem, meu Deus, destemido, que foi levantado para isso, para guerrear, para conquistar e para vencer. Esse texto me diz que ele ficou com medo do Senhor. O homem que adorava a Deus Todo-Poderoso, que tinha maior intimidade com Deus, agora se vê numa situação complicada porque ficou com medo de Deus. Ficou apavorado. Sabe o que é que ele fez? A arca era para ir para a casa de Davi, era para ir para lá para o palácio. Sabe o que é que ele fez? Ele ficou com tanto medo. Não, leva isso aí para a casa de Obed-Edom. Ai, meu Deus, o que é isso? O que aconteceu nessa história, gente? Sabe, Abinadab teve só prejuízo. Então, se a gente for contar, os prejuízos que essa arca deu foram muito grandes, porque ela foi roubada. Essa arca foi roubada pelos filisteus. E eles colocaram lá no templo do Deus dele. Quando chegaram de manhã, aquela estátua imensa de cara no chão. A presença de Deus foi lá e derrubou ela. Com Deus não se brinca. Com Deus a gente não se brinca. Dá a Deus o que é de... Dá a César o que é de César, meu irmão, mas dá a Deus o que é de Deus. 20 anos se passaram. E a presença de Deus não foi notada naquela família. Não houve progresso em nenhuma das áreas daquela família. Parecia que não tinha nada naquele local. E agora o texto diz que Davi, depois desse acidente, ele ficou apavorado, com medo de Deus. E o que ele fez? Mandou que a arca fosse para a casa de Obed-Edom. Eu não sei qual seria a sua reação se de repente o rei, depois de uma situação dessa, mandasse a arca para sua casa. O que você faria? Sabendo que o que tinha acontecido, você ia querer a arca na sua casa? Preste atenção nisso. Você ia querer a arca na sua casa, depois de saber que uma pessoa só em colocar a mão nela foi fulminado? Mas aconteceu uma coisa extraordinária. O que não aconteceu em 20 anos, na casa de Abinadab, que acabou perdendo um filho por causa disso. Agora a arca, ela chega na casa de Obed-Edom. E quando chegou na casa de Obed-Edom, a Bíblia diz que o Senhor abençoou toda a sua família e todas as áreas da família de Obed-Edom. Todas as áreas da vida dele foi grandemente abençoado. Sabe o que aconteceu, querido? Quando viram que a casa de Obed-Edom prosperou, cresceu, tudo se fez novo dentro daquela casa, aí o rei perdeu o medo da arca e mandou buscar a arca. Deixou 20 anos na casa de um, não aconteceu nada. 3 meses foi o suficiente para acontecer a maior quantidade de milagres na vida de Obed-Edom e da sua família. Foi grandemente abençoado, grandemente
abençoado. E eu quero compartilhar essas bênçãos com você, porque nós temos aí dois tipos de situações interessantes: Abinadab e Obed-edom. Talvez dois tipos de cristianismo nos dias de hoje, nos dias atuais de hoje, tá? Talvez pode acontecer isso, porque às vezes você pode até ter 20 anos de crente, mas ainda não sentiu a presença de Deus como você deveria sentir. Você ainda não viu o que às vezes uma pessoa com um mês de convertido já viu. E você precisa ver a capacidade de Deus, o que Ele é capaz de fazer e de produzir por amor a você. Deus não só fez no passado, Ele está fazendo agora no presente. E se você crer, Ele vai fazer mais ainda no seu futuro. E nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos crer nisso, nessa palavra. Que Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós, mas que não depende mais dEle, porque Ele já é abençoador. Agora depende de nós querer ser abençoado. Pastor, como eu não vou querer ser abençoado? Sei lá. Lá em Deuteronômio capítulo 28, houve uma pergunta lá que eu achava que não tinha lógica aquela pergunta, mas foi feita a pergunta. Deus falou para Moisés: manda o povo escolher hoje, o que eles querem, bênção ou maldição? Escolheram maldição. Teve uma turma que escolheu maldição e a outra escolheram bênção. Então eu creio que quem escolheu bênção foi abençoado. Não é isso? Então é uma questão de escolha nossa. O que nós queremos? O que nós queremos de Deus? Ou vamos viver na filosofia, deixa a vida me levar? O que é isso? Não, somos a igreja, somos um corpo, somos um povo, e já somos mais do que acostumados. Só que não podemos só nos acostumar, nós precisamos de ver alguma coisa sobrenatural acontecer, porque o que segura o cristão no cristianismo é ver Deus operar nos dias de hoje. Então abra os teus olhos da fé, para você ver o que o Senhor está fazendo nos dias de hoje. Mas, se for igual a Abinadab, um cristão igual a Abinadab, você vai ficar 20 anos, 30 anos, e você não vai ver. Então, que nessa noite, querido, seja um Obed-edom na vida, porque Obed-edom dá várias lições espirituais para a nossa vida, tá? A arca apenas ficou 3 meses na sua casa, porque foram lá buscar, e dessa vez fizeram diferente, tá? Mas Obed-edom, ele não queria que a arca saísse nunca mais da sua casa. E você, querido, você quer a presença de Deus na tua casa, na tua família? Você vai se conformar dela sair da sua casa e da sua família? Foi isso que aconteceu com Abinadab. Ele não se importou com aquilo que tinha. Mas Obed-edom, as coisas mudaram, sabe, na casa dele e na vida dele. E existem umas coisas, sabe, que me chamou muita atenção na vida de Obed-edom. Depois que a arca foi para a casa dele, eu fiquei muito assim, muito feliz em saber que o Senhor, quando a gente fala assim, que o Senhor abençoou, e nós podemos pensar até o seguinte: olha, Deus abençoou? Amém, Deus abençoou. Mas que bênção foi essa? Qual foi o tipo de bênção que Deus trouxe para a casa de Obed-edom depois que a arca chegou lá na casa dele? Bom, a Bíblia diz que Obed-edom foi abençoado, toda a sua família, toda a sua casa. Mas Obed-edom não só prosperou financeiramente, porque quando falamos de bênção, a primeira coisa que nós queremos, desejamos, às vezes é o quê? É a bênção financeira. Mas Obed-edom, ele começou uma escala, sabe, de ministério na vida dele, depois da arca. A primeira coisa que aconteceu com Obed-edom, ele virou porteiro do santuário. Virou porteiro. Algo que ninguém quer. Quem quer ser porteiro? Ninguém quer ser porteiro. Mas ele quis ser porteiro. Mas sabe por que ele quis ser porteiro?
Porque já habitava dentro da alma dele a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, a gente não quer fazer nada na igreja. A gente tem medo de fazer. Não, eu não quero participar do ministério de louvor, porque tem ensaio, tem isso, aí inventa um monte de desculpa. Mas por quê? Porque não tem a presença de Deus. A presença de Deus já não está ali presente. Porque quando tem a presença de Deus, você não escolhe serviço, você simplesmente se coloca à disposição. A regra de Deus é essa, não somos nós que escolhemos, é Ele que escolhe. Depois esse homem não se conformou, ele olhou para o santuário, ele viu um monte de gente lá dentro, que era igualzinho a Abinadab, pessoas vazias. Sabe o que ele fez? Começou a pegar instrumento e aprender o instrumento, virou músico dentro da casa de Deus. É fácil ser músico na casa de Deus? Mas quando tem a presença, você encara qualquer obstáculo, porque Deus está contigo. Ninguém é mágico, não é mágica, é presença de Deus, é que faz, é que impulsiona cada um de nós. Todos os setores da casa de Deus é problemático, porque são pessoas, são seres humanos. Lidar com o ser humano não é fácil, é difícil. Mas quando se tem a presença de Deus, a gente faz, a gente se coloca à disposição. E sabe o que aconteceu? Esse homem, ele não se conformou, ele só era porteiro e músico? Não, ele virou agora, sabe o quê? Para onde a arca foi? Não foi para o santuário, para o templo? Não saiu da casa dele? Ele não gostou da presença na casa dele? Então o que ele fez? Foi ser guardião da arca. Se colocou como voluntário para tomar conta da arca. Terceiro ministério dele. O quarto, ele tomou conta de 68 pessoas. Ele foi líder de 68 pessoas. Liderar um já é difícil. Liderar um não é fácil. Ele foi liderar. Quem quer ser líder? Ninguém quer ser líder. Mas se a presença de Deus chegar na tua vida, ai, você quer ser, tu vai ser. Se a presença de Deus estiver em você, você vai querer ser líder. Por que ninguém quer ser líder? Porque a gente sabe que a coisa mais fácil é falar de um líder. Não é isso? Vamos falar do líder, meu irmão. Quem mandou ele ser líder? Vamos falar dele. Vamos falar mal dele, do líder. E ele, se ele é líder, se ele for de Deus, ele vai ter que aguentar. Ele vai ter que aguentar. Eu vou perseguir ele, e ele vai ter que aguentar. Se não aguentar, não é de Deus. Ele só vai aguentar se tiver a presença de Deus na vida dele. Porque se não tiver, ele não aguenta. Porque é a presença de Deus que faz todo esse milagre na vida de todos, principalmente na igreja, no líder, principalmente. Agora, esse homem não se conformou em ser porteiro, em ser músico, em ser guardião da arca. Ele não se conformou em ser só isso tudo que eu te falei, mas ser um líder. Agora o camarada me inventa de ser ministro, foi separado para ser ministro de louvor no santuário. 5 ministérios. O que é isso? Que presença foi essa que entrou na casa desse homem? Aí, ainda tem a sexta, que para mim foi a coisa mais impressionante, que eu acho que uma pessoa no seu raciocínio lógico não vai querer ser isso. Não vai. Eu tenho certeza que ninguém quer ser isso que eu vou falar para você agora. Alguém aqui gostaria de ser tesoureiro? Você quer ser tesoureiro? 6º ministério desse homem, sabe o que foi? O homem foi lá, o tesoureiro. Era o homem que mexia com o ouro e com a prata do santuário de Deus.
Na época, sabe de quem? De Davi. Você tem noção da quantidade de ouro e de prata que Davi enfiou dentro do templo? As toneladas, vou botar aí toneladas de ouro e de prata para esse homem administrar. Ninguém quer ser, mas a presença de Deus entrou na casa dele, entrou na vida dele primeiro. E o homem não podia ver o templo com falta de nada. O que faltava, ele ia lá, não, opa, sou voluntário. Enquanto tem pessoas que não querem fazer nenhuma coisinha. Esse homem agora tem 6 ministérios dentro do santuário de Deus. Obed-Edom, guarda o nome dele. Ele é o maior exemplo para a minha vida. Que na hora da dificuldade, nós temos que ver os exemplos que ficaram aqui, ó, porque foram homens, seres humanos igual a mim, igual a você. Se esse homem não desistiu, por que eu vou desistir? E vou dizer uma coisa para você, querido. Olha, ora pelo tesoureiro da casa de Deus. Ô funçãozinha difícil. Difícil, tá? Que a tesoureira dessa casa seja abençoada. Que a presença de Deus possa estar na vida dela. Porque não é fácil. E da minha tesoureira ela também, senador Amaral. Ó, glória. Recebe aí, varô. Recebe aí, né? Toda a bênção para a tua vida. Porque hoje em dia nós temos problemas muito sérios. Não era um problema na época de Davi, porque Davi era mão aberta para Deus. Tudo que ele tinha, ele dava para Deus. Quando ele quis edificar um templo para o Senhor foi e barrou ele e falou assim: não, você é homem de sangue. Você não vai edificar minha casa. Mas fez uma promessa linda para ele, que consolou o coração dele, quando disse assim: mas o teu filho, a tua semente vai edificar o meu templo. Que foi Salomão, né? Mas ele não pôde colocar as mãos para edificar aquele templo. Mas Davi pegou uma fortuna incalculável, né? E foi lá e falou assim: filho, isso aqui eu guardei para fazer o templo. Foi fácil para Salomão, né? Foi fácil para Salomão fazer com tanto dinheiro e com um homem tão cheio da presença de Deus como Obed-Edom, não é verdade? Mas hoje nós temos uma outra realidade. Porque se nós às vezes temos dificuldade em aceitar, nossa, que coisa difícil quando o pastor fala assim: fulano, Deus tocou no meu coração, sabe? E você fazer, sabe, essa função na casa de Deus. Ai, pastor, a gente treme de medo. Ai, pastor, eu não, o que o senhor viu? Não, o senhor errou a imagem aí, não era eu não. Era fulano de tal. A gente até dá uma dica, não é isso? Por que isso, gente? Está faltando alguma coisa ainda. Está faltando a gente assumir, sabe, a presença de Deus na nossa vida. Não temos que ter medo, igual Davi teve naquela situação, porque ali foi uma situação de desobediência. Mas hoje a misericórdia ela paira nesse lugar. Aleluia! A graça do Senhor ela está aqui neste lugar, nesta casa. A graça, meu irmão, é um favor imerecido. Nós temos que tomar posse não só da graça, mas da presença do Todo-Poderoso na nossa vida. Eu quero perguntar a você: você quer a presença de Deus na tua casa? Você quer a presença de Deus na tua família? Você quer a presença de Deus no teu trabalho? Você quer a presença de Deus na igreja? Você quer a presença onde você estiver, querido? Então recebe essa presença, valoriza ela. Não faça como Abinadab fez, que não ligou, mas liga para ela todos os dias da tua vida. Todo dia ao amanhecer, fala com Deus, conversa com Deus e diz: Senhor, faz como o próprio Moisés falou: Senhor, se tu não for comigo, eu não vou. Líder nato. Mas reconheceu que sem a presença não tem como exercer nada na casa de Deus. Deus já tinha mandado. E Deus, quando ele sentiu a situação, ele falou: opa, espera aí, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu também não vou. O que esse homem quis dizer? Senhor, sem ti eu nada posso fazer. É Deus que opera tudo, em todos.
Então nós necessitamos disso, nós precisamos. Eu não culpo você por não querer, às vezes, fazer alguma coisa na casa de Deus. Assusta. Hoje em dia, ser pastor, às vezes assusta. Mas o que nos impulsiona a ser e a continuar sendo é a presença do Todo-Poderoso. Essa presença que a gente tem que valorizar cada dia mais. Nós precisamos dela, igreja. Cada dia que se passa, o mundo fica mais difícil. As coisas ficam cada vez mais difíceis. A Bíblia já diz assim, ó, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos é gente fria para tudo quanto é lado. Muita gente está esfriando, mas pelo amor de Deus, não esfria não, sabe? Não esfria. Você é dom, sabe? Você é Obed-Edom, o crente que valoriza a presença de Deus. Então viva essa presença todos os dias e saiba de uma coisa, querido, ó, quando você invoca o nome do Senhor, Ele está perto para te ouvir. A Bíblia diz isso, que Ele está perto de cada um de nós. Então valoriza isso. Esse homem agora com esses ministérios todinho dentro da casa de Deus, sabe, eu cheguei à conclusão que a maior bênção que a presença de Deus trouxe para a casa dele foi na área espiritual. Uma das áreas mais difíceis de sustentar nos dias de hoje, na atualidade. Por quê? Não era para ser. De acordo com o que o tempo passa, era para a gente estar cada vez mais pegando fogo. Era para a gente estar cada vez mais quente. Porque nunca se falou de uma maneira tão poderosa da palavra de Deus como se fala hoje. Nunca se teve tanto entendimento da palavra como hoje. Todo mundo, sabe, olha, quando Jesus rasgou o véu, meu Deus, Ele abriu um leque para toda a área da nossa vida, principalmente a espiritual. A palavra de Deus hoje, a Bíblia, parece que ficou pequenininha. Por quê? Hoje tem a facilidade muito grande da interpretação. Mas você for fazer uma pesquisa, você vai ver que a atualidade, tá? Na atualidade, está sendo uma época que está se lendo menos a Bíblia. Por quê? Por causa do tempo. O que a gente está fazendo com o nosso tempo? O que está acontecendo? 24 horas está pouco. Vamos pedir ao Senhor para acrescentar mais horas aí, botar para 30. Para ver se a gente tira algumas horas para ler a sua palavra, para meditar. O interessante é que Deus é tão bom, gente. Eu não sei explicar isso. Não sei. A bondade de Deus não tem como explicar. Mas que o Todo-Poderoso, às vezes você fica tanto tempo sem pegar na Bíblia, mas quando você pega, a lágrima rola nos olhos. O que é isso, hein? O que é isso? Um Deus Todo-Poderoso precisa disso, mas a alegria dele é tão grande. Quando a gente dá atenção, porque quando a gente começa a meditar na palavra, João 8,32 fala sobre isso. Conhecereis a verdade vos... Nós precisamos de libertação todos os dias. Estamos precisando de libertação. Estamos andando a nossa vida de uma maneira muito estranha. Sabe, às vezes falta paciência. Às vezes falta amor. Às vezes falta dedicação. Jesus disse uma coisa no passado que eu falei, meu Deus, o que é isso? O que ele quis dizer com isso? Se alguém pedir para caminhar com você 1 milha, vai com ele 2. Mas Senhor, mas o que é isso? Na atualidade está difícil até de caminhar 1 metro. Mas nós precisamos obedecer a palavra do nosso Deus e se dedicar mais. Obed-Edom era músico, ministro de louvor, porteiro, sabe, guardião da arca, tesoureiro, e agora ainda liderava 68 pessoas. Como é que esse homem fazia isso? E ainda prosperava? Como? Presença de Deus, meu irmão, faz milagre que você não explica depois. Não consegue explicar. Mas a área que ele foi mais abençoado
foi a área espiritual. A área que hoje é mais atacada. A área hoje que você tem dificuldade de sustentar. Por quê? Olha, o Abinadab, eu colocaria a minha opinião sobre ele assim. Ele era um tipo daquele cristão que era meio domingueiro, né? Ele só ia no domingo quando dava tempo. Mas se chegasse alguém na sua casa, ele não tinha capacidade de convidar, não, vem comigo. Não. Ele, opa, mas você chegou na hora boa, né? Agora eu tenho uma desculpa para não ir para a igreja. Ele foi um homem assim, imprudente, não ensinou seus filhos. Enquanto Obed-Edom teve a sua família, os seus filhos, todo mundo servindo ao Senhor. Olha que bênção. Você, querido, que luta para isso, para que teus filhos fiquem no caminho do Senhor, só tem uma receita: busca a presença de Deus na tua vida. Começa a passar essa presença para os teus filhos, que eles vão ficar aqui, sim. Eles não vão querer outro lugar, porque eles vão ver a bênção que o seu pai é. Tanto em casa, como na igreja, em qualquer lugar, ele é uma bênção. Eles vão querer isso para a sua vida. Quem não quer ser abençoado? Esse homem, ele começou a ser abençoado de uma maneira poderosa, primeiramente pela sua vida espiritual. Eu creio que o espiritual comanda o material. Eu creio nisso. Eu creio, se você estiver bem espiritualmente bem, a tua vida material, meu irmão, vai ter que te obedecer. Está na hora da gente despertar para isso, sabe? E começar a buscar esse Deus, ajudar a sua liderança. Aonde tiver um líder dentro dessa casa, querido, encosta nele, obedece. Não coloca comum aquilo que Deus separou para alguma obra. Porque às vezes a amizade atrapalha, você sabia disso? Às vezes tem certas amizades que atrapalham. Começa a ter muita liberdade, mas pelo amor de Deus, o seu pastor, cuidado, aprenda uma coisa: ele é o profeta de Deus colocado aqui nessa casa. Você pode ter até intimidade com ele, mas nunca perca o respeito por ele. Isso, meu irmão, é muito importante para você ser cheio da presença de Deus. Amém? E hoje a gente tem essas dificuldades, né? Por quê? O profeta de Deus, quando ele for usado por Deus, ele vai falar, e nós temos que ficar quieto e ouvir, e obedecer também. Amém? Então, vida espiritual é uma das coisas mais complexas nos dias de hoje, mas não era para ser. E tudo isso está acontecendo porque a presença de Deus escapa pelas nossas mãos. Tá? Não valorizamos isso e deixamos, tá, que a vida que nós temos lá fora nos rouba esses momentos tão maravilhosos e tremendos na casa de Deus. Então, se você prestar atenção, você vai ver que amanhã começa uma nova rotina na igreja. Então tem os trabalhos da semana, onde tem lideranças que soa, lideranças que botam o joelho no chão, que lê a palavra, que santifica a sua vida, porque quer o melhor para você. Tá? E às vezes a gente não recebe isso. A gente faz igualzinho Abinadab fez. Não dava importância para a presença de Deus, para a arca na casa dele. Foram 20 anos, gente. Como é que uma arca que fica 20 anos e ninguém é abençoado dentro de um lugar? Aquele homem não conseguiu passar a presença de Deus porque não tinha. Como ele ia passar alguma coisa se ele não tinha? A arca estava ali. Eu quero dizer para você, igreja, que Deus está aqui. E só não vai ter a presença dele quem não quer, quem não valorizar isto. Então preste uma coisa: existe a lei da prioridade. O que é prioridade para você? Sabe que as outras coisas, meu irmão, não vai te salvar. Então a prioridade nossa é Deus, sabe? Eu quero Deus.
Eu preciso de Deus. Eu não vivo sem Ele, porque Ele faz tudo na minha vida. Eu vou ser sincero para vocês. Eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito feliz na família. Meus filhos são tudo servos e servas de Deus. Todo mundo na casa de Deus. Minha nora, meus 2 genros, todo mundo crente, gente. E eu vou dizer uma coisa para você. É bom que a gente até vigie um pouco nisso. Mas tem hora que a gente atrapalha os outros. Sabe? A gente atrapalha. Às vezes tem coisa, quando a pessoa começa a buscar muito a Deus, até aborrece outras. É verdade. A gente sentiu isso na minha casa. Vocês acreditam nisso? Porque a gente cria os filhos assim com tanto amor, né? E na verdade eu não esperava que a minha filha caçula casasse tão rápido, né? Filho de pastor, filha de pastor. Quem é o doido que vai aqui pedir a mão dela, né? Mas teve um engraçadinho lá, cheio da presença de Deus. Para ter tanta coragem assim, é porque tem a presença de Deus, meu irmão. É lógico. Um engraçadinho, cheio da presença de Deus, chegou na minha casa e levou a minha filha caçula. Faltava só ela. Aí, deixa eu te falar uma coisa que eu vou confessar aqui para os irmãos. Eu e minha esposa, a gente chegou a ficar triste. Porque casou. E segundo meus ensinamentos para meus filhos sempre foi esse, ó. Você vai se casar, não vai? Muito bem, então você vai ter que acompanhar o seu marido. Tá? Minha filha amava a nossa igreja, o nosso trabalho. Mas você vai acompanhar o seu marido. Você vai ter que ir para a igreja dele. Tá? Você escolhe a igreja do papai ou o casamento. Mas aí ela escolheu o casamento. Triste isso, muito triste, né? E sabe o que me deixou triste? Eu vou dizer para você. É porque minha filha trabalha, né? Graças a Deus, para ajudar o esposo. Muito bem, tudo isso aí não me deixa triste. Mas a gente ficou muito tempo sem vê-la. Por quê? Ó, eles começaram, os dois, eles fizeram um curso antes do casamento, curso de noivo, casaram, não deram nem um tempinho, já foram fazer o casados para sempre. Ele está no seminário, e ela entrou para o seminário. Como não se bastasse, parece 2 Obed-Edom, meu Deus. Como não se bastasse, pegaram liderança de adolescente. Aí foi fazer um curso para obreiro. Ele já tinha. Ela foi fazer curso de obreiro. Acabou, meu irmão. Acabou. Falei, sabe, hoje eu reconheço isso. Falei, gente, eles estão fazendo isso porque estão cheios da presença de Deus. Sabe, é a presença de Deus que está movimentando eles. Eles estão querendo fazer tudo na igreja. Dia de domingo, eu não conseguia ver minha filha, porque de manhã, olha, 7, eu até achei graça isso, porque 7 e 1, né? 7 e 1 tinha que estar na igreja. Aí eu falei, mas por que 1? Tem que ser 7 horas, mas tem que ser 7 horas e 1 minuto. Eu não entendi muito, mas amém, né? Mas eles estavam lá, então 6 horas já tinha que estar se arrumando para poder ir para a igreja no domingo. O único dia que eu podia ver minha filha. Nem para ir na minha casa filar o almoço, não tinha tempo. Então por um tempo eu fiquei aborrecido, chateado, por ficar tanto tempo sem ver a filha da gente. Mas hoje eu entendo que eles estão fazendo isso impulsionado pelo poder de Deus. Sabe, hoje eu vejo que é a presença de Deus que eles sempre tanto buscaram. Aí vai para monte, vai não sei para onde, mas meu Deus do céu, vai orar tanto assim. Por isso, estão se enchendo da presença, estão se capacitando. Eu não duvido se eles dois não virão 2 missionários daqui a uns anos. Sabe, querido, é uma área que nós precisamos da presença de Deus. Então você busca essa presença e começa a fazer alguma coisa na casa de Deus, por você, querido. Porque quando você faz uma coisa, qualquer coisa na casa de Deus, você está investindo em você mesmo. Porque no momento que você começa a trabalhar para o Senhor já está trabalhando por você. E nós temos que entender isso. Nós não podemos ficar parados na casa de Deus. Ah, pastor, eu não tenho essa chamada de liderança. Então acompanhe a liderança, acompanhe o líder, seja o melhor auxiliar que você puder
para Ele, ajuda Ele. Seja um Josué, um Caleb, um Ur, e ajuda, sabe, presta a tua ajuda, se movimenta, busca essa presença. Olha, amanhã tem um trabalho muito bom aqui para o jovem, para a Força Jovem. É um trabalho com a família, não é? Não é verdade? Então, olha, se você tiver com a presença de Deus amanhã, no horário programado você vai estar aqui. Tá? Se você não tiver com a presença de Deus amanhã, dá tempo de buscar, não dá? Até a noite? Então você busca durante o dia. Quando chega a noite você vai estar aqui cheio da unção de Deus. E aí você só vai somar. Amém? É assim. A presença de Deus, o que ela promove dentro da igreja? Alegria, felicidade. Ela corta com as reclamações, com as murmurações. A igreja fica mais forte. A igreja fica mais sadia. A igreja acredita mais, crê mais. E os milagres aparecem. Eles começam a aparecer de todos os lados. Por quê? Porque nós estamos, imagina a quantidade de pessoas aqui trazendo a presença de Deus de casa. Imagina isso. Imagina. Ai, meu Deus. 2 homens saíram para o templo. No meio do caminho encontraram lá um mendigo. Meu Deus do céu. Um homem aleijado, pedindo esmola. Sabe? Seja sincero, o que você esperava de Pedro? Pode sair alguma coisa boa de Pedro? Mas Pedro ali não era aquele Pedro do passado. Esse Pedro era um Pedro transformado pelo poder de Deus. Esse Pedro agora era um Pedro cheio da presença de Deus. Sabia conduzir a presença de Deus. E agora ele olha para aquele homem e simplesmente ele diz uma coisa impressionante: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Levanta agora e anda. O homem levantou na mesma hora. O homem era aleijado. O homem saiu entrando por dentro do templo e começou a adorar o Senhor. Como é que nós temos que vir de casa? É dessa forma, é já cheio da presença. Não vai ter culto ruim dentro dessa casa, irmão. Os cultos vai ser uma bênção, vai ser labareda de fogo nesse lugar. Deus vai abençoar o teu trabalho, a tua dedicação. Mas é uma luta, às vezes, dentro de casa, igreja, é uma luta. Meu Deus. Poxa vida, não tem roupa para vestir. Por isso que eu defendo, a gente tem que ter uma roupa só. Tu abre lá o armário e só tem ela. Opa, pegou, não tem atraso. Mas quando tem um monte, que problema. Entendeu? É um problema, meu irmão. Imagina na minha casa, eu só de homem 3 mulheres. Eu me arrumava e sentava e ficava esperando. E eu não sei se as irmãs aqui também têm esse tipo de situação, mas lá em casa era assim. Eu botei um espelho na área, grande, grandão. Mulher adora espelho, né? Aquele espelho grandão. Comprei um guarda-roupa com 2 espelhos grandes. Botei outro grande no quarto da filha. Não era para ter problema de espelho. E fiquei com um pequenininho do banheiro, né? Amém por isso, tá? E bota a roupa, tira a roupa. Bota a roupa, tira a roupa. Bota a roupa. E o engraçado é que olha no espelho e olha, e ajeita, tá, mas não tem jeito. Aí vinha minha filha e perguntava: pai, tá bom? Eu não era burro de responder: não, não tá. Podia não tá, mas não, tá linda, minha filha. Minha filha, não é a roupa que te deixa bonita, é você que deixa a roupa bonita. Aí ela olhava assim: mas o senhor nem me olhou. Poxa, homem tem essa mania de falar as coisas sem olhar, não tem? Os homens sabem disso. Não é isso? Acontece isso. E isso acontecia, sabe, todos os dias. Minha esposa pode olhar 1000 vezes no espelho, mas o que vale é a opinião do marido. Não é isso? Aí, como é que eu tô? Nossa, tá linda. Meu Deus, arrasou.
Aí ficava desconfiada. Porque você responde muito rápido. Vai entender isso, gente. Vai entender, não é isso? E a hora vai passando. E você vai ficando nervoso. Então hoje eu entendo que às vezes dentro de casa, para sair de casa, para vir para a igreja, é uma luta. A luta está lá dentro. Mas você, irmão, olha, cheio da presença de Deus, eu creio que você vai clamar o sangue de Jesus dentro da tua casa. Clame o sangue de Jesus naquele lugar lá. Abençoa. Oh, meu Deus, eu abençoo com a tua presença a minha família. A mulher sábia edifica a casa. Meu Deus, começa mais cedo, varoa. Não é isso? Começa mais cedo, começa às 3 horas da tarde, vai ver que 6h30 você já está na igreja. Muito bom, meu Deus. Mas o que nós não podemos perder é a presença do Senhor. Seja na hora de sair, seja na hora de chegar, que a presença do Todo-Poderoso esteja na tua vida. É o que vai trazer prosperidade para você, é o que vai prosperar você, é o que vai te dar vida espiritual, é o que vai te trazer satisfação. Você tem ideia de quantas pessoas às vezes estão na igreja e não são satisfeitas? Por que não são satisfeitas? Você já se perguntou, porque às vezes tem culto que um pega fogo, o outro não pega. Dá vontade de trazer um combustível, não dá? Jogar uma gasolina, né? Não é isso? É assim e tal. Por quê? Porque naquele dia a presença saiu. Isso aconteceu lá no sacerdote Eli. O sacerdote Eli deixou a presença sair da vida dele. E ele estava numa cadeira de balanço, a cadeira quebrou, ele caiu e quebrou o pescoço e morreu. Na mesma hora, a nora dele estava com a barriga gigantesca para ganhar neném, entrou em trabalho de parto e nasceu a criança. Você imagina, a criança nasceu na hora de uma tragédia e botou o nome da criança com mais tragédia ainda. Icabod. Tem uma tradução que fica Icabod. Meu Deus, piorou mais ainda. Que nome é esse? Mas o pior é o significado. O significado dessa palavra Icabod, seja lá o que for, o significado é: e foi-se a glória de Deus. Imagina botar o nome de uma criança disso. Sabe, tem dia que a gente abre a porta para a presença de Deus sair. E tem dia que não. Quando a gente fecha a porta e não deixa ela sair, meu Deus do céu, Deus quase arranca o fôlego da gente. É a coisa mais gostosa de estar dentro da igreja sentindo a presença de Deus, porque a presença traz a certeza. Quando você está ali naquele momento, você tem a certeza de Deus. É tudo que nós precisamos. Existem pessoas aqui, que às vezes não tiveram na infância, como eu não tive pai. Mas depois que eu me converti, senti a presença de Deus, hoje eu tenho certeza que eu tenho um pai. Eu tenho um pai que vela, que cuida de mim todos os dias. Faz coisa por mim que às vezes eu penso assim, eu não mereço. Hoje eu tenho esse pai maravilhoso e poderoso, embora eu não tenha visto a cara dele ainda, não vi o rosto dele ainda, mas um dia eu vou ver. Não foi até hoje, mas eu vou ver o rosto dele, a face dele frente a ele. Um dia eu vou chegar diante do Todo-Poderoso, eu creio, e vou poder falar a palavra pai para alguém, porque eu não tive esse privilégio que muitos têm, não é isso? Não conheci meu pai, não vi nem foto, eu nunca vi. Eu não sei como é que foi o rosto do meu pai. Aí me converto, olha que sina, né? Me converto, agora eu tenho um pai, mas também não vi o rosto dele. Isso é tratamento. Deus está tratando que a minha ansiedade, está tratando a minha paciência. Seja paciente na tribulação. Você vai me ver. Um dia nós o veremos face a face. Como diz o apóstolo Paulo, hoje é como se fosse um enigma, mas um dia nós o veremos face a face.
Mas para vê-lo, nós vamos ter que guardar a presença dele aqui, ó, dentro da nossa alma, e valorizar essa presença. Você pode perder tudo nessa vida, mas não perca a presença do Todo-Poderoso, porque é ela que te movimenta, é ela que te faz feliz, é essa presença que faz você uma nova pessoa. É surpreendente isso, sabe, dentro da gente. Então, meu querido, conserva isso dentro de você, valoriza isso, não faça como Abinadab, que não ligou por 20 anos, e aí 3 meses foi suficiente para fazer milagres de sobra na casa de Obed-Edom. Obed-Edom, ele falou da presença de Deus para os seus filhos, e todos eles foram para a presença de Deus. Olha, você tem ideia que a família dele eram 68 pessoas. Liderar a própria família. Tem um profeta que disse lá assim, ó, o profeta não tem honra na sua própria casa. Imagina esse homem agora liderar a sua própria família. Tem que estar cheio da presença, gente. Tem que valorizar isso. É um milagre da vida, é a presença de Deus na nossa vida. Amém? Então, na ira, lembra-te da misericórdia. Quando você estiver chateado, invocado, pelo amor de Deus, lembra da presença de Deus. E fala assim: Senhor, ai, que vontade de dar um soco, mas eu vou dar um soco em mim mesmo, porque eu não vou fazer nada por amor a Ti. Senhor, eu Te amo. Senhor, transforma minha alma, meu coração. Senhor, coloca mais paciência. Arranca toda essa palavra que está aí na moda, chamada estresse. Arranca isso dentro de mim. Nos momentos mais difíceis, Senhor, me ajuda, me ampara. E você vai ver que a presença de Deus vai funcionar em você. Aí você fica com raiva lá, chutando pedra, e nem lembra dele, meu irmão. Você quer que acontece o quê? Tu vai quebrar o dedão, meu irmão. Isso sim, não vai acontecer nada. Mas se no momento sabe, que você estiver passando o maior sufoco da tua vida, você lembrar da presença de Deus, só a lembrança vai trazer benefício para você. Amém? Nós precisamos disso. Sem a presença de Deus. E sabe o que aconteceu? Briga corporal dentro de uma reunião de uma igreja. O que aconteceu aquilo ali? Alguém é melhor que alguém? Falta da presença. O meu conselho, quando você vir para qualquer reunião, traga a presença de Deus. Traga. Seja lá qual for a reunião. Eu vou na reunião da Força Jovem, traz a presença de Deus. Eu vou na reunião de oração, vou na reunião do Ministério de Louvor, traz a presença. Se você não trazer a presença, você só vai enxergar dificuldade. Se você só vai ver obstáculo e problema. Você vai ter ciúme do teu irmão, vai ter inveja daqueles que estão fazendo alguma coisa. Mas quando a presença entra em nós, o ciúme sai. A inveja cai por terra, tá? E a única coisa que a gente quer é somar, é multiplicar, porque esta casa é casa de somar e multiplicação. É tudo que nós precisamos. Quando nós estamos com a presença de Deus, nós somos mais gentil, somos mais educados, nós abraçamos com gosto, com vontade. Você já ganhou um abraço que você sente, nossa, que abraço gostoso? É porque a pessoa está com a presença de Deus. E quando a presença de Deus está na tua vida, não tem falsidade, meu. Tá? Você abraça porque você quer, porque você ama, você precisa disso. Isso que acontece. Então tudo isso aconteceu na casa de Obed-Edom. Tá? A primeira função que Obed ocupou na casa de Deus, porteiro. Porteiro, sabe o que é ser porteiro da casa de Deus? É ser uma pessoa, preste bem atenção, muito educada, gentil,
O porteiro é uma pessoa que tem que ser amável. Esse homem, a primeira coisa que ele quis ser foi justamente isso. Ele queria uma mudança de personalidade. Ele queria uma mudança, ele queria ser bom para todo mundo. A presença de Deus traz esse benefício para nós. Agora, infelizmente, quando a presença sai, a gente não é bom nem para nós mesmos. Nós nos maltratamos. Tem pessoas que hoje não conseguem se amar. Por quê? A presença de Deus. Então, querido, eu vou deixar essa palavra para você hoje, tá? E saiba que hoje você pode escolher em ser um crente Abinadab ou ser um crente Obed-Edom, tá? Você pode ser aquele que vai valorizar a presença de Deus, ou pode ser aquele que não vai valorizar. Então eu fico em valorizar a presença de Deus, amém? Que Deus possa abençoar você com esta palavra, querido, e que Deus possa falar durante a semana ao seu coração, que durante a semana você procure essa presença, e que Deus derrame a sua glória sobre você, amém? Obrigado por tudo, que Deus abençoe em nome de Jesus, amém. Amém? Eu creio que cada um aqui hoje foi tocado, né? Quantas pessoas eu creio que gostam de olhar para as outras e ver a presença de Deus, né? É tão bom você olhar para a pessoa e falar, nossa, aquela pessoa está cheia da presença de Deus. Que as pessoas possam olhar para a gente e ver a presença de Deus. E querer, né, essa presença na vida delas e desejar essa alegria, essa paz que nós temos com a presença de Deus. Amém? Que você, no trabalho, você fale, né, do amor de Deus, que você seja um exemplo, seja um testemunho, na escola, os jovens, as crianças, que possam dar exemplo, porque desde criança a gente tem que dar exemplo, sim. A gente tem que ensinar os nossos filhos a dar exemplo. Amém? Eu creio que hoje nós somos muito transformados pela palavra. Amém? Nós vamos para o momento de dízimos e ofertas. Eu quero chamar a minha nora Giovana, linda, maravilhosa. Amém?